estava falando com ele, fazendo nada sem direção do Senhor, tudo para glorificar a Deus, não para que eles saíssem ali como um herói. Primeira coisa que nós temos visto muitas pessoas, quando elas querem dizer que servem a Deus e que os outros que ela não conhece não servem, elas querem colocar na posição de autoridade e dizer: eu sou melhor, para que ela saia se prevalecendo porque ela tem um Deus verdadeiro, não porque ela está preocupada em glorificar a Deus. Ela perde o foco do contexto. Quantos pregadores falam: você vai ver, eu vou colocar aquela pessoa na mão de Deus, não para poder dizer que ela colocou para que ela veja aquelas pessoas transformadas, mas para que elas vejam que o Deus dela, que ela é poderosa. Quando Ofni e Finéias fizeram isso, eles perderam e morreram e sucumbiram. Por quê? Porque perderam a unção, porque perderam a direção e morreram porque Deus não deu a vitória para eles. Por quê? Porque eles queriam provar com o coração completamente desviado, levaram a arca de Deus, sendo que o Deus deles era o verdadeiro Deus, e era o verdadeiro Deus. Só que o Deus verdadeiro não tem pacto com mentira. O Deus verdadeiro não tem pacto com quem quer buscar a Ele somente por interesse. O Deus de Israel não responde só porque alguém tem Ele como Deus de amuleto, como Deus que vai te ser emergente, que vai te responder à sua necessidade urgente. O Deus que se apresenta na sua palavra é o Deus que se apresenta como Deus de relacionamento. Entenda que quando Elias ele está agindo diante de Deus, diante desses profetas de Baal, ele sabe exatamente disso, e por isso ele deixa que aqueles profetas manifestem o seu tempo, mas para envergonhar Satanás, mas para que um propósito maior acontecesse. Igual, para que todo o povo se arrependesse e se humilhasse e reconhecesse que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, para que o nome do Senhor fosse exaltado. Quando Elias permite que aqueles profetas de Baal tenham todo o seu tempo para cultuar o seu Deus e nada acontece, agora Elias fala: agora chegou a minha vez para adorar o meu Deus. Ele não chega dizendo: Deus, agora tu és meu Deus, e responde com fogo. Vai lá e manda fogo na cabeça desses profetas, desses balins, desses adoradores de Baal. Não, Elias vai e começa a restaurar o altar. Ele começa a dar exemplo de como ter um relacionamento com Deus. Entenda que para que a gente quer que Deus se manifeste com fogo, para que o Deus traga avivamento sobre a igreja, para que a gente possa extrair de Deus a totalidade do seu poder, nós precisamos consertar o nosso altar. Nós precisamos consertar a nossa vida diante dele. De que forma? Entenda que a primeira coisa que Elias faz, ele pega aquele altar com as 12 pedras, aonde representa as 12 tribos de Israel, as 12 tribos que representam o povo de Israel, e ele entende que começa a consertar, a unir aquelas tribos e colocar junto aquelas pedras que simbolizavam a unidade, simbolizava a totalidade, simbolizava o corpo de Cristo, simbolizava a união da igreja, simbolizava a reunião do povo estando no mesmo propósito, estando no mesmo foco, simbolizava uma igreja caminhando junta, não fazendo nada sozinho, não no interesse próprio, mas alguém que tinha entendido que para viver o propósito de Deus e para que viver a unção e a manifestação do fogo de Deus, eu preciso estar em comunhão com a igreja. Quantas pessoas pensam em viver a totalidade, a plenitude do poder de Deus, mas isoladas? Olha, eu vou viver uma experiência, olha, eu vivi isso, Deus me abençoou, mas eu não vou compartilhar nada com ninguém, eu não vou fazer nada para ninguém, eu não vou deixar ninguém fazer nada. Eu vou fazer o seguinte: Deus está me revelando, Deus está me mostrando, Deus está me dando a direção, Deus está conduzindo a minha vida, mas eu vou ficar calado, eu estou sendo abençoado, eu não vou compartilhar nada, eu não vou fazer nada. Por que eles fazem isso? Porque são pessoas que na verdade estão focadas no seu próprio eu, no seu próprio interesse, não no que Deus está falando. Quando nós entendemos de um Deus que responde com fogo, de um Deus que manifesta o seu poder, precisamos andar em concordância. Um povo que estava sem foco e sem direção fez isso. Quando eles pegaram a torre de Babel e foram focar no propósito de construir aquela torre de uma maneira errada, com uma intenção errada, mas entenda que havia ali coisas e um propósito certo. Todos tinham a mesma língua, todos tinham o mesmo foco. Deus teve que descer e intervir, porque quando há unidade, quando há ligação da igreja, Deus realmente tem que entender e tem que vir para manifestar o seu poder, porque há poder nesse lugar. E Deus quer nos ensinar como igreja, na unidade da igreja, no propósito certo, viver a totalidade para que Deus possa manifestar com fogo. Elias de nenhuma maneira, nenhum momento,
ele clama a Deus, manda fogo, sem antes unir a igreja, sem antes viver o propósito profético de colocar as 12 tribos no mesmo foco, de consertar o altar. Mais do que isso, diz a Bíblia que agora ele começa a cavar em volta do altar, regos profundos, 2 medidas de medir sementes, quer dizer, fala de semeadura, exatamente do que ele havia a plantar. E quando ele abre aquele rego e redor daquele altar, ele planta naquele altar, porque altar que não tem sacrifício não tem propósito de altar. Altar é feito para sacrifício, altar é feito para sacrificar algo. E Elias ele dá um exemplo disso. Ele faz o espaço do buraco daquele rego em redor do altar para medidas de 2 sementes, de medidas de lançar a semente. E qual é a semente que Elias lança ali? A semente mais valiosa, qual que é? A própria água. Ele tinha lançado uma palavra profética que não choveria mais sobre a terra. Estava faltando água, não chovia mais. Elias pega a água e lança sobre aquele altar, e joga sobre aquele altar. Não existia sacrifício maior. Entenda, Elias está nos dizendo que precisamos estar unidos como corpo. Precisamos montar um altar para sacrificar o que temos de melhor diante de Deus, para que possamos lançar no altar o nosso maior sacrifício, além da nossa vida, além do nosso tempo, porque este é o combustível do altar. É a lei que representa a própria igreja, se doando, se dedicando, se entregando diante de Deus. Porque quando clamamos, Deus, eu quero o seu fogo, nós somos a igreja representada como essa lei, como esse holocausto, dizendo, Deus, eu estou aqui para ser consumido pela tua glória, eu estou aqui para ser consumido pelo teu poder. E quando Elias faz isso, ele prepara o altar, ele cava em redor daquele altar, e ele lança o seu maior sacrifício, a água sobre o altar, ainda dificultando o máximo para que a lenha pudesse pegar fogo. Mas Deus sabia que ali havia o coração de um profeta sensível à voz de Deus, e alguém que não estava clamando, ou que estava orando, ou que estava buscando a Deus, e Deus responda, sem montar o altar, sem preparar o altar, sem deixar o altar primeiro para sacrificar a Deus. A Bíblia diz que Deus está procurando, que Deus está à procura de adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E sabe o que Deus tem encontrado? Eu falo porque é isso que nós temos visto na igreja, é o que nós temos se apresentado diante dele. Uma igreja não aquela que entrega a adoração, não aquele que é um povo que adora a Deus em espírito e em verdade, mas é um povo que busca a Deus em resposta, em necessidade, em desejo. E apenas só isso eu quero, eu preciso. Deus fala comigo, Deus me cura, Deus me abençoa, Deus dá isso para mim. Deus me fala, meu Deus, por que a minha vida não muda? Por que não acontece nada? Por que eu não vivo uma unção profética? Por que eu não vivo um avivamento de Deus? Por que eu não vivo um fogo de Deus? Por que eu não tenho resposta de Deus? Por quê? E vamos vivendo assim. Mas eu estou falando, mas eu estou pedindo. Eu falo para ele, eu preciso disso, eu preciso daquilo. A Bíblia diz que Deus sabe antes que a gente peça. Deus não quer saber as nossas necessidades. Deus não quer saber as suas necessidades. Ele não está à procura de uma igreja que precisa. Ele não está à procura de uma igreja que necessita de cura. Ele não está à procura de uma igreja que precisa de vida financeira abençoada. Deus não está à procura de uma igreja que precisa de roupas novas. Deus não está à procura de uma igreja que está precisando de uma cura espiritual, familiar, ministerial, sentimental. Deus não está procurando isso. Mas nós estamos achando que estamos fazendo certo, e estamos clamando a eles em Deus, eu preciso, eu quero e eu necessito. E a sensação que temos na nossa cabeça e no nosso espírito é que quando comovemos o coração de Deus, o dia que Deus acordar, mas já que ele dormiu, ele acordou, porque Deus não acorda, né? Porque a Bíblia diz que ele não tosqueneja e nem dormido guarda de Israel. Ele fica acordado 24 horas, quer dizer que ele não acorda porque ele está acordado o tempo todo. Ele não dorme, mas a sensação nossa é que ele vai acordar e vai dizer, olha, hoje eu estou com um sentimento de pena do meu povo, e por isso eu vou ter misericórdia dele e vou abençoar, né? Eu vou dar para eles o que eles precisam. Deus vai fazer isso, entenda? Se quebrantamento, choro comovesse Deus, a África seria o país mais abençoado do mundo, e talvez é o país que mais chora, o país mais Índia, um país que chora. Choro não comove Deus. O que mexe, move a mão de Deus é obediência à sua palavra,
e a totalidade daquilo que Ele tem nos ensinado para atrairmos o fogo dele sobre o nosso altar. Quando entendemos isso, vamos viver toda a manifestação do Deus que manifesta com fogo, porque esse é o verdadeiro Deus. Entender isso é um profético. Não adianta apenas entender e sair dessa reunião. Olha, eu entendi como atrair Deus, como fazer Deus responder com fogo. Eu entendi. Glória a Deus por isso. Eu entendi. Tá bom, entender eu vivo. Deus não quer que você apenas entenda. Quantas vezes nós entendemos, não ser de somente ouvinte, mas ser de praticante. Deus quer nos levar ao nível de experimentar todos os dias o Deus de Atos, que derrama poder e fogo sobre a sua igreja e que aviva a sua igreja para vivenciar um nível de fé que quando os seus inimigos se levantar contra você, Deus consumirá com fogo, porque Ele é o seu Deus. Isso é que Deus quer levar nessa dimensão. Mas, amado, nós temos a sensação, olha, hoje Deus vai acordar de bom humor, que Ele viu que eu chorei, eu falei até assim, Deus, fala comigo, eu mudei até minha voz. Parece que isso vai mudar alguma coisa. Você pode falar assim, com vontade de ir no banheiro, como você pode falar do jeito que você quiser. Agora, o dia que você for um adorador, Deus fala, estou à procura de adoradores. Você não vai precisar procurar Deus, Ele vai vir te encontrar e Ele virá com fogo sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Entenda, Deus, Ele quer fazer isso. Elias prepara para esse altar, entendendo que ele jamais ia para Deus. Manda fogo, que é o que a gente faz. Deus, eu acordei hoje disposto para receber fogo. Eu acordei disposto para ser o povo mais avivado na terra hoje. Hoje eu vou ser pentecostal, manda fogo. Eu quero ser usado por Deus. Deus fala, como? Voltar desse jeito? Como? Com o altar todo arrebentado? Como? Vivendo isoladamente a sua realidade? Como? Preocupado só com você? Como? Eu não mando fogo em altar quebrado. Eu não mando fogo em altar destruído. Eu não mando fogo em altar que é para Satanás. Por que, Deus, você fala isso? Deus mandou fogo no altar de Baal? Porque era de Baal, pastor. Não, é porque não glorifica Deus. Altar que não glorifica Deus não tem fogo, porque Deus que manda fogo é só o verdadeiro Deus. É por isso que o altar de Baal não tinha fogo. É por isso. E nós muitas vezes encontramos como esse altar. Que altar somos nós? O de Elias ou de Baal? Falamos que é o de Deus, mas estamos vivendo como de Baal. Por quê? Eu estou dizendo de Baal não porque servimos a Baal, porque declaramos isso, mas porque o nosso altar está bagunçado, porque não há comunhão no nosso altar. As tribos estão separadas, estamos vivendo isoladamente, como eu disse aqui agora. Não estamos sacrificando nada para Deus. Qual é o sacrifício que oferecemos diante dele? Quando Elias, antes de ousar e pedir, Deus responda com fogo. Antes de ousar abrir a sua boca, ele faz tudo o que tem que ser feito. Ele dá exemplo do que Deus encontra, que Deus procura, que é uma igreja que adora em espírito e verdade. E quando ele faz isso, ele prepara o altar, conserta o altar, põe o sacrifício no altar, manda água no altar, mais sacrifício, põe um animal no altar. Ele não sacrifica uma vez, ele põe diversos sacrifícios, diversos tipos de sacrifício. Igreja que quer viver uma experiência com Deus, que derrama fogo, quer dizer, Deus de autoridade, Deus que manifesta milagre, Deus que destrói os nossos inimigos. É uma igreja que está preocupada em glorificar a Deus e ser o verdadeiro altar de adoração ao Senhor. Glória a Deus. A minha vida tem que ser o altar de adoração a Deus. Eu disse, Deus está à procura de adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quando Deus encontra, falar em meu altar, ele fala, tá bom, é lá que eu vou descer agora. Elias faz tudo isso. Ele joga o maior sacrifício. Não ficou olhando para cada xarope. Está faltando água, ele joga água. Irmãos, entenda uma coisa. Quando nós entendemos que Deus é o nosso provedor e nós confiamos nele, nós entregamos por completo toda a nossa adoração a Deus e montamos altar diante dele. Deus espera que nós sejamos esse altar. Deus espera que nós sejamos esse altar o tempo todo. Para quê? Para que Ele possa ter um momento de relacionamento, de manifestar a sua glória. Porque é assim que Ele se manifesta. Quando a igreja de Atos estavam todos juntos, todos em comum, aí sim Deus veio com o Espírito Santo sobre a igreja.
E todos foram cheios. Por quê? Porque Deus é Deus que visa a igreja no corpo, no contexto de união de corpo, que não anda sozinho, que não anda em interesse próprio, mas eles sacrificam para restaurar a igreja. E quando ele faz isso, mais do que isso, ele clama a Deus, e Deus responde com fogo naquele altar. Deus dá fogo consumindo, lambendo, quer dizer, se agradando daquele altar. Porque quando Deus lambe, diz a Bíblia, que Ele consome toda a água, Ele consome toda a lenha, Ele consome todo o holocausto, Ele consome todo o pó, toda a cinza, Ele engole aquilo. É como Deus estivesse absorvendo, dizendo: eu recebo o seu sacrifício, Elias, eu recebo a sua adoração. Hoje nós não precisamos montar um altar com um animal, com pedras. Hoje a nossa vida é o altar diante de Deus. Deus está dizendo: quando a sua vida for agradável a mim, eu vou descer para receber tudo que você tem para me dar. Eu vou descer para receber e consumir toda a sua adoração. E entenda, quando eu descer, eu vou glorificar o meu nome na sua vida, porque aquele que se levantar contra você, eu vou destruir ele. E todo o povo reconheceu que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus. Deus está dizendo: se prepara, porque se a sua vida for esse altar agradável a Deus, todo o povo verá e dirá: o Deus do meu filho é o verdadeiro Deus. Glória a Deus. Há uma manifestação completa, plena. Deus se agrada em honrar você, profeta Elias, porque o nome dele vai ser adorado, e você tem feito exatamente o que ele espera que você faça. Não o que você quer, é o que ele espera que nós façamos em nome de Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Amados, a igreja, eu vejo quantas pessoas, você pode reparar isso, que vocês tanto tempo de igreja, para falar: ainda aguento mais a minha vida, é só luta, eu tanto tempo na igreja, eu faço isso, não acontece nada. Às vezes você mesmo falou isso, por muitas vezes. Eu vou dizer uma coisa, mas a gente é bom em colocar Deus na parede e dizer: Deus, olha o que essa pessoa está dizendo, eu estou sendo fiel e Deus está sendo injusto comigo. É isso que a gente está dizendo. Está colocando Deus na parede e dizendo: olha, se ele fosse bom, ele ia fazer isso, porque eu estou lá na igreja. Escute, vir na igreja, falar o que você quer e pedir o que você quer, não é o que Deus mandou. Não é um altar agradável, não é a qualquer altar que Deus desce. Quem é o altar de Deus aqui, diga amém. Amém. Quem é o altar de Deus aqui, diga amém, irmãos. Amém. Escute uma coisa em nome de Jesus: Deus quer descer com fogo e Ele quer permanecer sobre a sua vida. Escute, quando Ele descer, Ele não vai só receber a sua adoração, Ele vai acabar com os teus inimigos. Elias entendeu isso. Ele não só desceu e consumiu o altar, ele não só desceu e recebeu a adoração, ele não só recebeu e acabou com os inimigos, ele recebeu e ainda todo o povo viu que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus. Ele literalmente foi adorado. Deus quer descer aqui hoje sobre a sua vida em nome de Jesus e receber o seu culto de adoração. Entenda, Elias não ousou em clamar a Deus e orar a Deus. Escute isso, aprenda isso. Elias não ousou em pedir: Deus, mande fogo antes de consertar o altar. E nós temos feito isso: Deus, manda fogo, Deus, manda cura, Deus, manda milagre. Levante sua mão em nome de Jesus. Ele não ousou em abrir a boca antes de deixar tudo pronto para dizer: Deus, primeiro é para a tua glória, primeiro é para o teu louvor. A partir de hoje, entenda, faça para Deus, para que Ele venha e desça sobre o seu altar. Deus, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, venha, Senhor, vem com uma igreja unida, com uma igreja que está aguardando a tua manifestação, que não veio aqui somente para pedir. E se a gente vier, se nós viemos
precisa dar uma dimensão de um Deus que derrama fogo, de um Deus de poder, de um Deus que derrama unção, que derrama poder, que derrama uma segunda veste, um revestimento de poder sobre a igreja pentecostal, uma igreja avivada, uma igreja cheia da presença de Deus, mas uma igreja que entende que tem autoridade de dizer: Deus, eu posso pedir, porque a minha vida é o teu altar entregue todos os dias. Qual autoridade temos para fazer isso? E aí, nesse sentido, Deus, por que isso não veio? Imagina, Deus, eu estava lá com os profetas de Baal, lá com os vizinhos de Baal, com os funcionários de Baal da empresa em que trabalho, e eu clamei, e eu que perdi, e eu que fui envergonhado. Sabe que Deus fala: será que você é o Elias que vive com o altar consertado? Ou você é o filho de Finéias, como filho de um sacerdote que vive na casa de Deus, mas desviado pior do que qualquer outra pessoa? O filho de Finéias é o tipo daquele que andava na presença perto da arca, filho do sacerdote, exatamente a igreja que nós encontramos, filhos de sacerdotes. Uma igreja corrompida. O que é isso? Uma igreja que conhece a presença de Deus, uma igreja que tem acesso ao santíssimo lugar, porque tem acesso à arca de Deus. Tanto que o filho e Finéias pegaram a arca e levaram para a batalha. Tem acesso, conhece a Deus, já experimentou Deus, conhece, tem experiência, mas vive desviado para viver a sua própria vitória. Foi assim que o filho fizeram. Nós vamos lá, nós vamos provar que o nosso Deus é verdadeiro. Ele é verdadeiro, mas ele não tem pacto com quem é de mentira. Deus é um Deus de verdade. Ele não é só um Deus de verdade. Quando ele fala em verdade vos digo. Ele reafirma a verdade, porque ele é um Deus que não titubia nem para a direita nem para a esquerda, nem para cima nem para baixo. Ele é um Deus que está na posição e que não muda o tempo todo. Deus responderá com fogo sobre a sua vida. Se ele encontrar esse altar consertado, em que você sabe onde deve consertar, e você sabe onde deve ter sacrifício, você sabe onde deve ter postura, Deus fala: então se prepara, porque eu vou mandar fogo, eu vou mandar milagre, eu vou mandar vitória, eu vou destruir os teus inimigos, eu vou